Os meus cumprimentos a todos os participantes do evento. Eu me chamo Rivelto Almeida e vou apresentar o trabalho intitulado Principais genes-alvo utilizados no diagnóstico molecular da Covid-19 pela técnica de RT-PCR no Brasil. Bom, inicialmente é necessário a gente contextualizar a Covid-19 como uma emergência de saúde. A pandemia da Covid-19, ela teve início no final de 2019 na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, onde os primeiros casos relataram pneumonia e, em alguns pacientes, a evolução para a síndrome respiratória aguda grave, apresentando uma elevada infectibilidade e transmissibilidade que fez com que o número de casos aumentasse significativamente. Então, foi necessário realizar a identificação do agente etiológico que estava causando essa emergência. E se observou que o agente causador era um novo beta-coronavírus chamado de SARS-CoV-2, geneticamente relacionado aos outros coronavírus pré-existentes, como o MERS-CoV e o SARS-CoV. A característica de uma rápida disseminação desse vírus, impulsionada também pela globalização, pelo aumento do fluxo de pessoas, viagens internacionais, fez também com que a Organização Mundial de Saúde decretasse a pandemia em março de 2020. Essa classificação da Covid-19 como pandemia durou até 5 de maio de 2023. Bom, em todas as emergências de saúde, um dos pontos primordiais para o controle e direcionamento das intervenções de saúde é justamente saber como diagnosticar, como fazer um diagnóstico adequado para este agravo. E entre os métodos de diagnóstico, a gente geralmente tem métodos chamados de indiretos, ou seja, métodos que vão pesquisar a resposta imunológica do hospedeiro frente à infecção. No contexto da Covid-19, os métodos indiretos tinham muitas limitações. Por quê? Porque a resposta imunológica na Covid-19 se mostrou heterogênea demais, diferente demais entre os pacientes e muitas vezes até mesmo incerta, o que dificultou o diagnóstico precoce e limitou a detecção de pessoas assintomáticas. Já os métodos diretos, eles estão baseados na pesquisa do agente causador da doença, ou seja, na detecção do agente etiológico. E a RT-PCR foi a técnica mais importante para o diagnóstico da Covid-19, porque é uma técnica que consegue detectar e amplificar pequenas quantidades de material genético do vírus, ou seja, ela tem a possibilidade de fazer a detecção de genes específicos do vírus e possibilitam um diagnóstico precoce com mais eficácia. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é apresentar os principais genes-alvos empregados no diagnóstico molecular da Covid-19 no Brasil. Então, a gente fez, a partir de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e exploratório, buscando artigos científicos entre dezembro de 2019 a março de 2023, ou seja, durante o curso da pandemia, nas línguas portuguesa e inglesa, e utilizando as principais bases de dados associadas a estudos com agentes infecciosos parasitários, como Medline, PubMed, Direct Science e o Cielo. E utilizando os principais descritores como SARS-CoV-2, Covid-19, RT-PCR e genes-alvo. Isso fez com que a gente tivesse uma possibilidade de uma visão abrangente, uma visão panorâmica dos principais genes utilizados e a relacioná-los com o contexto brasileiro. Bom, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil reconhece a técnica de RT-PCR como padrão ouro para a identificação do vírus SARS-CoV-2. Ou seja, é o melhor método para o diagnóstico da Covid-19 é a utilização da técnica de RT-PCR a partir de amostras respiratórias, geralmente amostras associadas ao trato respiratório alto, nasofaringe, naso-orofaringe e também o escarro. Ela é uma técnica altamente sensível e específica e permite a detecção precoce da infecção, ou seja, mesmo nos primeiros sintomas é possível fazer a detecção do vírus e até mesmo rastreamento em pessoas
assintomáticas. Dentre os genes que são mais utilizados na técnica de RT-PCR, nós destacamos os genes associados ao envelope viral, o gene E, o gene associado ao nucleocapsídeo do vírus, o gene N, o gene associado à proteína spike, que é chamado de gene S, e o gene RDRP, que é o gene RNA polimerase dependente. Esses são os principais genes-alvo para a detecção do SARS-CoV-2 e recomendados pela Organização Pan-Americana de Saúde, também utilizados na maioria dos kits comerciais que estão em uso em território nacional. Tá? No Brasil, a gente vai destacar 2 genes principais, que é o gene E, que se destacou devido à sua alta sensibilidade, por isso o Ministério da Saúde recomenda ensaios com um único alvo viral que seja priorizado a utilização do gene E, e quando utilizado em conjunto com outro alvo viral, que seja também avaliado o gene RDRP devido à sua alta especificidade. Ou seja, a utilização de diagnóstico para a Covid-19 hoje, o ideal é que ela seja realizada em testes com 2 ou mais genes virais, ou seja, com 2 ou mais alvos, para que aumente a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico. Lembrando que a técnica de RT-PCR é mais adequada por possibilitar esse tipo de análise. E lembrando que o diagnóstico precoce ele é fundamental para o controle da disseminação do vírus e também possibilitar a implementação de medidas de saúde pública adequadas nas populações afetadas. Portanto, nós concluímos esse trabalho destacando a importância do diagnóstico adequado e da detecção direta de genes virais pela técnica de RT-PCR, a relevância dos principais genes, em especial os genes com alta sensibilidade, como o gene E e o gene RDRP, e a necessidade de vigilância constante para os vírus respiratórios, uma vez que a RT-PCR também possibilita identificar amostras viáveis para o sequenciamento, que pode vir a identificar mutações e novas variantes do vírus. Aqui vocês conseguem observar nas referências todos os trabalhos utilizados para a construção da apresentação e do resumo. Eu agradeço a atenção de vocês, estou disponível para responder qualquer pergunta e apresento a vocês a equipe responsável pelo diagnóstico molecular dos vírus respiratórios no estado do Amapá. Agradecimento a todos e um abraço.